É isso aí, voltamos e continuo aqui na minha sala, nesse sofá maravilhoso e recebendo com muito prazer, com muita honra. Vamos falar hoje aqui com a nossa fonoaudióloga, doutora Juliana Venites. E ela vai falar um tema interessante. Você sabe o que é disfagia? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês sobre esse tema que quase é desconhecido para a maioria da população. Verdade, eu já estou aqui curioso, eu quero até saber o que vem a ser disfagia. Disfagia, Renato, é um problema que a gente tem para engolir os alimentos. Então, o que acontece? Na hora da gente engolir do alimento ir para a boca, para a garganta e para o estômago, ele desvia e vai para o buraco errado. Sabe quando a nossa avó falava, quando a gente engasgava? Ih, foi para o buraco errado. É justamente isso. O alimento desvia o trajeto e vai parar onde ele não deve, que é na via aérea e no pulmão. Então, isso pode trazer consequências gravíssimas para a pessoa. Essa pessoa pode ter pneumonias e essa pessoa vai emagrecendo aos poucos e ficando cada vez mais fraca. Caramba! Já deu para perceber que o nosso assunto hoje vai ser muito pertinente. Já te peço aí para você não mudar de canal e convida aí teus amigos, tuas amigas para poder prestar atenção, porque hoje a doutora Juliana vai falar tudo para a gente. Aí a pergunta é o seguinte, doutora, quem são essas pessoas mais afetadas com a disfagia? Sim, são as pessoas idosas. Idosas. Com certeza. Olha, de 15 a 30% de adultos podem ter disfagia, mas quando isso chega à idade adulta, ao envelhecimento, a partir dos 80 anos, a gente tem as doenças típicas, né? As doenças neurológicas, como o Alzheimer, o Parkinson, os derrames. Isso pode já chegar a 80% das pessoas. Então, ela é muito frequente e vai debilitando cada vez mais as pessoas. E como ela é muito desconhecida, ela passa despercebida até muitas vezes pelos próprios médicos e profissionais de saúde. Caramba, rapaz, e nada melhor que uma fonoaudióloga descobrir esse processo e nos dar essas dicas, nos ensinando. Aí eu te pergunto, doutora, quais seriam esses alimentos? Teria algum alimento específico ou qualquer tipo de alimentação que o idoso, no caso, faz e venha causar esse dano fatal que você nos comentou? Olha que coisa interessante, você me fez uma pergunta excelente, porque muitas vezes o que acontece com a pessoa idosa, ela vai perdendo essa capacidade de mastigar e engolir e ela muda o hábito alimentar dela. Então ela vai dizer para você assim, ai não, eu não gosto mais de comer um bife, eu gosto de comer carne moída. Ah, você come pão francês? Como? Aí você vai ver como ele come o pão francês, molhado no café com leite. Verdade. Então a pessoa não percebe que está tendo um problema. Ela acha que ela não gosta mais daquele jeito e vai mudando o hábito alimentar. Então ela acha que aquilo é normal, eu não gosto mais, ela acha que é esperado para a idade dela. E não é. Esses problemas têm que ser diagnosticados o quanto antes, porque nós, fonoaudiólogos, podemos ajudar essas pessoas. Rapaz, doutora, já quero te agradecer, já começando aqui a nossa conversa, já te agradecendo por você nos passar essas informações. Aí eu te pergunto, algo que me vem em mente agora aqui para te perguntar. Você falou sobre o bife e sobre o pão francês. Isso. Tá. E quando aquela idosa, o idoso, eles fazem uso do... Ai, meu Deus, me fugiu o nome, da dentadura. Isso, exatamente. Isso no nosso país é muito comum, né? Sim. A gente tem as pessoas de 80 anos, né, 70, 80, que usam muito dentadura, porque nós viemos de uma odontologia extrativa. Então não se tratava dente antigamente, se tiravam os dentes, né? Então as pessoas realmente usam e isso dificulta a mastigação. E aí você vai ver essa população, eles usam a mesma dentadura assim há 30 anos, 40 anos, lógico, isso vai desgastando e a pessoa perde a capacidade de mastigar. Então, às vezes, essa dificuldade de engolir com esses alimentos mais secos, que eu falei para você, né, mais difíceis, vem de uma dificuldade mastigatória. Muitas vezes, o próprio dentista da pessoa já pode começar a ajudar. Caramba. Tá? Então, realmente acontece isso. Eu vi hoje que vocês estavam fazendo ou vão fazer uma cocadinha. Vai fazer uma cocadinha mais tarde. Olha, isso é um problema para a pessoa.
Sério, É doutora? um problema para a pessoa mais idosa, porque assim, o alimento seco, coco, por exemplo, coisas como castanhas, amendoins, eles fazem aqueles pedacinhos e param na garganta. E a pessoa tosse, engasga com esses pedacinhos. Então, o sinal mais frequente da disfagia, Renato, é a tosse ou engasgo durante ou após as refeições. Então, se você estiver almoçando ou se você conviver com uma pessoa idosa e você perceber que ela engasga muito, isso é um sinal Uma disfagia. realmente de disfagia. Você tem que procurar falar isso para o seu médico, que pode ser desde o seu posto de saúde, né? Relata essa dificuldade, que lá dentro do posto de saúde ele vai te encaminhar para um fonoaudiólogo especialista. Vamos lá que eu tô com milhões de perguntas, não vou olhar nem a ficha, eu tô com minhas perguntas, você tá falando, minha mente tá aqui trabalhando. Bom, beleza. Você falou a respeito da dentadura, que eu fiz a pergunta, você respondeu. Tá, e a partir do momento que essa pessoa que usa a dentadura, ela come muita farofa. Por exemplo, a gente estava ali comendo a torta parecia até uma empada. Isso. A empada também, que tem ela em si, quando ela é dissolvida na nossa boca, fica aquela dificuldade de até mesmo Isso. falar. Tanto a empada quanto um prato que a gente está se alimentando, arroz, feijão e farofa apura, e também o peixe. Esses três alimentos possam causar problemas sérios também, crônicos, na vida do idoso? Com certeza. A gente muitas vezes faz parte do trabalho do fonoaudiólogo adaptar a dieta para que o idoso coma melhor. Sim. Então, não é que ele vai deixar de comer essa Comer. comida, mas a gente vai ter que colocar um pouco mais de caldo, às vezes Ficar vai precisar molhadinho. um pouco mais, exatamente, amassar. Porque sabe uma informação importante para te falar e para falar para o seu público? É que no envelhecimento ocorre uma modificação na nossa saliva. A gente tem menos quantidade de saliva e a nossa saliva que temos na boca é mais grossa. Então, na hora de você comer a empada, que você me falou, a farofa, ela não fica molhadinha para a gente poder engolir. Então, Verdade. fica muito mais difícil. Então, veja, olha, dentes ruins, pouca saliva. E eu sempre digo para os meus pacientes assim, Renato, como a gente perde força muscular nas pernas e nos braços, a gente também perde força muscular na musculatura da fala e da deglutição. Isso é músculo. Né? A gente não pensa nisso. Então, exercícios para esta parte vão ajudar, né? A pessoa que tem problema de fala e tem problema para engolir, no nosso caso hoje que estamos falando aqui de disfagia. Então, realmente ocorre tudo isso dentro do envelhecimento. Agora, aquele meu amigo, doutora, idoso no caso, que está comendo, tá com a dentadura, nada contra, pelo amor de Deus, né? Mas só que ela tá mastigando aquela empada, ou então tá com farofa na boca e bastante, ou então o peixe, e tá falando ao mesmo tempo. Nossa, Doutora. Ai, que nervoso que me dá. Tá nervoso. Dá um E nervoso. fora que isso é um perigo. Né? Falar e comer ao mesmo tempo nós não podemos fazer, nem o idoso e nem nenhum de nós. E ainda mais quando o produto está seco. Você acabou de falar que nós temos um músculo aqui, não é isso? Isso. Ainda mais quando o produto está seco na tua boca. Vamos perguntar à fonoaudióloga se isso prejudica também a fala? Com certeza, Prejudica? prejudica a fala e prejudica na hora que você vai comer. O nosso cérebro, ele não vai saber se ele engole ou se ele fala, né? Até porque a musculatura é a mesma. Muitos músculos que falam são os mesmos músculos que a gente engole. Então, muitas vezes o paciente engasga justamente aí, a pessoa idosa engasga aí. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, mas quando eu estou comendo aqui sozinho, no meu dia a dia, eu não engasgo. Mas quando a minha família vem comer no domingo, eu me engasgo. Por quê? Porque eu quero comer, eu quero conversar, eu quero dar risada. Exatamente. Você não consegue organizar tudo isso. Então, a musculatura também é assim, ela precisa ser organizada para fazer uma boa deglutição. Continuamos ainda com a alimentação. E quando essa empada, essa farofa, esse peixe está sendo digerido lá,
né? A pessoa está mastigando e vem com a água junto, doutora. Esse é um grande problema. Então, eu estou falando água entre aspas. Muitas das vezes não é nem água, é o refrigerante, é o suco, ou até mesmo para quem, né, porque o nosso programa não é um programa evangélico, para quem ingere bebida alcoólica. E aí? Os três. E falando ao mesmo tempo. Isso aí. Isso aí, exatamente. Não podemos. Não tá? pode. Não podemos. A gente sempre fala que a gente tem que olhar primeiro para a comida, para a pessoa que tem uma dificuldade, Sim. Renato, vamos olhar para esse prato e ver o que tem ali de fácil ou de difícil. Como eu disse, nós não devemos, a princípio, falar para a pessoa não comer, mas facilitar. Então, vamos colocar um caldo, vamos colocar menos quantidade na boca, porque às vezes a pessoa põe aquele montão, aquela colherada, aí fica- não consegue. Isso. Mas a bochecha lotada de comida. E colocar a comida e a bebida junto, aí há mais chance ainda de desorganizar. Então, não podemos. Vamos devagar. Mastiga aquele que tem na boca, engole, depois toma um pouco de líquido, seja o que você estiver bebendo, mas é importante a gente ter calma na hora de comer. Controlar os volumes que você está comendo de colherada faz parte dos cuidados da pessoa que tem disfagia. Às vezes a gente usa até uma colher especial para não passar daquele limite. Você fala, olha, é só com essa colher que você vai poder comer. Isso quando a pessoa está com um problema mais sério mesmo, Sim, né? sim. Mas assim, a gente vai controlando o volume para que ela consiga engolir adequadamente. Entendi. E, doutora Juliana, só para a gente recapitular o que foi conversado, falado no começo da entrevista. A disfagia, ela começa mais com as pessoas da terceira idade, não é isso? Primeiro ponto, pessoas mas da terceira idade. exatamente. Isso, a disfagia, ela não possa acontecer nunca com uma criança, adolescente ou adulto? Ou tem Ótima alguns pergunta. casos? Existem alguns casos, Alguns sim, casos, sim. Renato. Sim, por exemplo, a gente tem crianças que nascem com problemas neurológicos que já nascem com disfagia. Caramba. Né? Que elas não têm a capacidade de sugar e engolir o leite, então ela tem que usar muitas vezes uma via alternativa de alimentação, uma sondinha que é colocada aqui no estômago. Então a disfagia pode acontecer nesses casos, por exemplo, pacientes que é até muito comum com câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca, de língua, de garganta. Caramba. Então pessoas até jovens, né, que têm câncer de cabeça e pescoço podem desenvolver a disfagia porque vai faltar um pedaço ali da musculatura, né? Porque o médico vai tirar o câncer e vai faltar um pedaço. Então pode ter sim disfagia. Ela é mais frequente nos idosos, por quê? Porque a gente tem, como eu falei para Sim. você, o envelhecimento total da musculatura, de todas as estruturas do corpo e também a presença das doenças típicas do envelhecimento, né? As doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, derrame, essas coisas que acontecem muitas vezes no envelhecimento, então ela é mais frequente entre as pessoas idosas. Mas ótima pergunta, a disfagia não é exclusivo do Dos idoso, idosos. não é exclusiva do idoso, ela pode acontecer. Ela é em bem toda a ampla. É bem ampla. Cabe Exato. o pai e a mãe sabendo que se precavendo na alimentação do seu filho para tudo, não é isso, doutora? Isso mesmo. E olhando, né, exatamente vendo se a criança consegue comer, né? Muitas vezes a gente tende a dar as coisas para as crianças muito molinhas, né? Aham. Aí a criança, a gente tem hoje em dia, não é o caso exatamente de disfagia, mas problemas alimentares nas crianças, porque a criança não tem a capacidade de mastigar. Né? Ela não tem a capacidade de mastigar, ela come tanto as coisas molinhas que ela, quando chega coisa dura, ela não quer. Então é importante a gente treinar as crianças desde cedo, porque essa formação da musculatura não acontece só lá no ventre da mãe, ela vai acontecendo durante toda a infância. Então é extremamente importante a gente olhar para o processo de alimentação em todas as idades. Então, resumo de tudo que nós conversamos, a disfasia é nada mais, nada menos
que nós estamos aí bem, tomamos cuidado na nossa alimentação, porque muitos médicos da área da saúde, não queremos generalizar, que sejam todos, têm deixado passar essa Exatamente. situação, e você se alimente bem. Você sabe que aqui no nosso programa Sempre Melhor, sempre estamos trazendo médicos que vêm nos fornecer tanto saúde mental quanto emocional e na nossa alimentação. E a doutora Juliana vem aqui falar um pouquinho pra gente sobre a disfagia. Agora a pergunta que não quer calar, doutora, a disfagia tem ou não tem cura? Tem. A maioria das vezes a gente consegue uma cura para disfagia, né? Quando as pessoas realmente têm problemas muito graves, já estão muito acamadas, a gente consegue melhorar essa deglutição. Então, veja, o que eu chamo de melhorar? Ah, então ela não pode comer mais nada? Não, ela vai comer, mas ela vai comer uma dieta que a gente vai adaptar. Então, às vezes é mais uma comida molinha, tudo purê, né? O líquido mais grosso, então a gente consegue adaptar. Então é muito importante que diante de um sinal você queixe isso para o médico, tá? E o médico vai te encaminhar para um fonoaudiólogo ou você mesmo. Existe um Instagram que a sociedade, várias sociedades médicas fizeram, Renato, que se chama Disfagia Juntos Somos Mais Fortes. Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria, que eu represento, a Sociedade de Fono, a Sociedade de Medicina Intensiva. Então, nós temos conteúdos gratuitos para as pessoas se informarem ali nesse Instagram. Caramba, que legal. É muito bom nós sabermos disso e você poder nos proporcionar todas essas informações. Doutora, eu estou aqui bem absorvido com tudo que você falou. A partir de hoje, você quer ter aí uma boa alimentação, você quer continuar falando, porque muitas pessoas chegam numa certa idade e têm dificuldade na fala. E não sabe que essa dificuldade na fala não é por causa da tua idade, não. É porque você não está se alimentando bem, não está deglutindo bem o alimento. É isso, doutora? Isso mesmo. Então, é a mesma musculatura, né? A Ok. mesma musculatura que a gente engole, é a musculatura que a gente fala, né? Essas dificuldades mais específicas de fala, elas podem geralmente acontecer pelo que você falou mesmo. Uma prótese mal adaptada, então na hora que a pessoa vai falar, a prótese fica balançando, fica aquela coisa feia, né? Ou às vezes a pessoa passou, por exemplo, por um período grande de internação e a pessoa perdeu muito peso, está muito magrinha, então fica com aquela voz fraca, né? Também pode acontecer, tá? O que a gente precisa sempre ressaltar é que a disfagia é uma dificuldade na hora da gente engolir os alimentos, né? Então, alguma coisa ali está errada. Então, desvia o trajeto do alimento e nos dá todos esses problemas. Ai, gente, que voz doce é essa, cara? Dá vontade de ficar aqui ouvindo. Obrigada. Ai, doutora, eu quero aprender a falar melhor, que nem você. Vamos lá. Ai, que maravilha, que delícia ouvir essa voz doce. Obrigada. Obrigado por todas essas informações, Imagina, eu que por esse agradeço. ensino. Até então eu também não sabia o que era disfagia. Nesses 20 minutos aqui de pauta, eu recebi uma aula dessa doutora maravilhosa, com todo respeito. A gente fala assim. Obrigada, muito obrigada. Doutora, eu quero te pedir que você deixe os seus contatos e se você quiser deixar a última dica para a pessoa de casa, pode ficar à vontade. Isso, muito bem. Então, nós temos que sempre atentar para a nossa alimentação, né? A alimentação, Renato, a alimentação vai muito mais além do que se manter nutrido. A alimentação é prazer. Eu pego um alimento e falo, não, agora eu quero comer isso. É aquele prazer diário que a gente tem, né? Nos 3 momentos do dia da nossa refeição. A alimentação é socialização. Você pode perceber, todos os momentos sociais que a gente tem são permeados pela alimentação. Verdade. Então, a pessoa que tem um problema para se alimentar, ela não vai ter só uma consequência física, ela vai ter uma consequência emocional e social. Então, a disfagia tem isso.
tá? Ela tem uma consequência emocional e uma consequência social também. Por isso, eu agradeço essa oportunidade. Nós que muito agradecemos. obrigada, né, da fonoaudiologia ter esse espaço para Legal. falar com todos vocês. Muito Nós obrigada que mesmo. agradecemos, doutora. Quer deixar os contatos? Pode ficar à vontade. Então, meu contato, meu Instagram, tá? Eu tenho meu Instagram que é o @JulianaVenites, também tem da empresa, que é o @CEAFfono, e também do Disfagia, o Disfagia Juntos Somos Mais Fortes. Ah, que legal. Juntos somos mais fortes. Isso. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Obrigada pela Gratidões. sua gentileza, Nada, viu? pode Obrigada. continuar aqui. Quero Tá bater joia. mais um papinho com você. Ok, obrigada.